Olá, seja bem-vindo à nossa série Decretos. Você assistiu o piloto? Não? Clica aqui que a gente te leva direto para lá e aí você começa a série bem do começo. Bom, nós vamos ver hoje algumas coisas e o nome do episódio de hoje é Janela de Oportunidade. Como assim janela de oportunidade? Eu estava lendo a Bíblia outro dia e só para que você fique antenado, hoje é dia 21 de junho de 2024. Então nós estamos aqui nessa sequência. Por que isso é importante? Essa série não funciona se eu assistir outro dia? Não, ela funciona. Porém, essa janela de oportunidade, ela está ligada ao calendário espiritual. E hoje, no dia 21 de junho de 2024, pelo calendário bíblico, é exatamente o dia 15 do mês de Sivan. Mas o que isso interessa? Interessa que aqui em Atos, o apóstolo Paulo, ele estava nos lugares certos na hora certa. Ele diz que ia esperar em Jerusalém porque uma grande porta deveria se abrir para ele. Por quê? Por causa da festa de Pentecostes. Ou seja, no Novo Testamento, você vê a importância de seguir o calendário bíblico. Mas aqui no capítulo 8, verso 9 de Esther, mostra para a gente algo muito importante. Porque no calendário espiritual nós estamos no mês de Sivan, que é o terceiro mês do calendário bíblico. O mês da festa de Pentecostes, o mês da colheita do trigo e da cevada, o mês onde o Senhor falou com Moisés no monte. E o que acontece em Esther, capítulo 8, verso 9? O nome do mês de Sivan está registrado. Então, foram chamados sem detença os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. Segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores, para os príncipes das províncias que se estendem da Índia e Etiópia, 127 províncias, a cada uma segundo o seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. O que estava escrito aqui? Que os judeus poderiam se defender. Agora, o que vamos aprender hoje é algo muito importante. Nós estamos nessa janela de oportunidade. Que janela é essa? O dia 23 do mês de Sivan, ele vai acontecer lá na outra semana, daqui uma semana. Então nós temos ainda uma semana de oportunidade de nos prepararmos para começarmos a escrever esses decretos. E eu quero, junto com você, mostrar algumas coisas muito interessantes. Se você pegar o verso 10 do capítulo 8 aqui de Esther, diz: escreveu-se em nome do rei Assuero e selou com o anel do rei. O que é esse anel do rei? O anel do rei era como um carimbo, onde se colocava uma cera e esse anel chancelava, dava a garantia de que o rei mandou e ninguém podia mover. Se você assistiu o piloto, você sabe que não dá para revogar o primeiro decreto. Então precisava de um decreto mais poderoso. Anel, no hebraico, vai aparecer para você aí na tela, é Tabaat. E Tabaat, ele está escrito com essas letras em hebraico. Tet, Beit, Ain e Tav. Isso significa, então, que existem algumas coisas que ativam o anel do rei. Presta bem atenção. Uma das coisas que ativam o anel do rei é a adoração. Porque Tet é um servo adorando diante do rei, um guerreiro adorando diante do rei. Isso quer dizer, então, que você precisa aumentar o seu nível de adoração a Deus para ativar essa chave. Que chave? Do anel do rei em teu favor. Chegar diante dele em adoração é muito importante. Mas, Maurício, onde que eu aprendo esses negócios aí do hebraico? Na descrição do vídeo, nós levamos você até a nossa série 22 Códigos Eternos. É muito importante você estudar isso também, porque você vai ver uma sequência de coisas que estão muito escondidas, mas estão na nossa cara. Porque o hebraico ele é diferente da nossa língua. Em hebraico nós podemos ver uma série de códigos. Outra coisa muito importante que está aqui para nós na cara aqui do nossa janela de oportunidade. Quando Esther foi diante do rei, o rei levantou o cetro. Eu e você precisamos buscar o favor do Senhor. O nosso rei, ele nos dá graça, nos dá favor, mas precisamos buscar. Ele já nos deu a graça da salvação. Salvação é de graça, não se discute. Não tem sacrifício que eu possa fazer que vai pagar minha salvação. Deus já pagou, é o sacrifício de Jesus. É isso que nós cremos, é isso que nós vivemos. Mas se nós queremos
entrar numa batalha no mundo espiritual, onde o inimigo tem lançado decretos contra você, sua família, suas finanças, sua saúde, como que você vai guerrear? Adorando ao Senhor. Deus prefere um coração contrito do que sacrifícios. Deus prefere obediência do que um monte de ofertas. A melhor oferta que eu posso dar é o meu coração e a minha adoração, minha rendição ao Senhor. Você lembra daquela mulher que vai diante do Senhor e os discípulos começam, meu Deus, ela está jogando tudo isso fora, isso poderia ser dado. E o Senhor deixa registrado um negócio. Ele fala o seguinte, o mundo vai contar e as gerações o que essa mulher fez para mim. Você já imaginou no mundo espiritual qual seria o preço da sua adoração que o mundo vai saber? Você imaginou o favor que Deus pode fazer por você, para você, isso mexer com a história do planeta? Porque em nenhum lugar está escrito o que aconteceu com aquela mulher, a não ser que nós citamos essa mulher hoje, em 2024 ainda. Eu não sei em que ano você está assistindo esse vídeo, mas você está ouvindo falar dessa mulher, porque ela foi e adorou extravagantemente o Senhor. Uma outra coisa, então, que nós aprendemos aqui é que nós precisamos, em meio à adoração, rasgar o nosso coração. E é muito tremendo quando Esther faz o pedido. Vamos ler juntos comigo, Esther capítulo 8, o verso 1. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Verso 2. Tirou o rei o anel que tinha tomado Amã e deu a Mordecai. Ou seja, a mesma coisa que Amã estava usando para destruir os judeus, agora Deus entrega na mão de quem? Do povo judeu. Esther pôs a Mordecai como superintendente. Falou mais, verso 3. Esther perante o rei, e lhe lançou aos pés e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia sido empreendido contra os judeus. Estendeu o rei o cetro de ouro para Esther. Então ela se levantou e pôs-se de pé diante do rei. Cetro é a palavra shabit e ouro é zahab. Aqui fala que em meio à adoração, o rei levanta o cetro e ele traz algo tremendo, que é o direito daquele povo se vingar, ou melhor, se defender e defender a sua própria vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Um dia Satanás chegou para Jesus e disse, olha, tá vendo os reinos desse mundo? Eles me foram entregues, os reinos e a glória, e eu dou a quem eu quiser. Se você prostrado me adorar, eu te entrego. E o Senhor Jesus fala, somente a Deus adorarás. Mais para frente, Jesus fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e ele entrega isso para a igreja. Deixa eu te explicar uma coisa bem interessante. Da onde vem essa autoridade que está pulando de mão em mão? Deus, o Eterno, o Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo, entregaram essa autoridade para Adão e Eva, no jardim, entregaram para o inimigo. O inimigo, quando ele vai e afronta, o diabo afronta a Jesus, ele fala, alguém me entregou. Quem fez isso? Adão. Mas Jesus, quando ele desce, ele toma as chaves do inferno, da morte, ele toma toda a autoridade que o Pai deu para ele. E ele entrega essa autoridade para você, para mim, para a igreja. E essa autoridade não é exercida para destruir ninguém, não pode ser exercida para manipular ninguém, mas é para trazer o reino de Deus para a terra. Por isso, eu termino esse nosso episódio de hoje te dando mais uma dica. Mas antes, quero pedir algumas coisas para você. Se inscreva no canal. Se você já é inscrito, ative o sininho, são as notificações para você saber quando a gente está ao vivo, quando entra vídeo novo. E por fim, deixa seu like aí, compartilha com o maior número de pessoas para todos serem abençoados. Então vamos lá. Nós acabamos de ver que o Senhor nos dá uma janela de oportunidade de começarmos a preparar os decretos. Vimos que o favor e a graça são ativados em adoração ao Senhor. Mas o que mais? O que tem aqui que nós podemos entender? O Senhor nos deu autoridade para fazer esses decretos. E como decretar então? Como revogar os decretos que estão contra a nossa vida? Revogar quer dizer tornar sem efeito. E como nós podemos avançar em meio a tantos problemas? Presta atenção. No dia 23 de Sivan, em todas as línguas começaram a se proclamar o edito.
Nós já vimos isso do piloto. Edito é uma espécie de decreto mais popular. O que acontece? A palavra decreto é a palavra sefer no hebraico. Lê aqui. Sefer no hebraico escreve dessa maneira, com samek, pei e reish. Samek é a letra da aliança, do anel de novo. Pei é a letra da boca. E reish é a letra do trono. Sabe o que significa? O decreto tem que vir direto do trono de Deus, pela aliança da boca daquele que está sentado no trono. Ou seja, Jesus, que está sentado no trono, estabeleceu uma aliança conosco. E da boca dele vão ser os decretos. Mas onde está a boca dele? Na palavra. Pela palavra, nós vamos começar a estudar. E na próxima semana, eu quero mostrar para você a primeira etapa, como revogar decretos. Mas se prepare, porque tem muita coisa pela frente ainda. Muito obrigado por você estar junto, inclusive, estamos juntos ao infinito e além.